Mas é isso, amigo. Não tem muito o que fazer. Agora é olhar pra frente. E pelo menos o Vasco tá começando a olhar, né? E é tenso, inclusive. Segunda, 7 dias hoje, completando 8, da demissão do técnico Fernando Diniz. O Vasco ficou exatamente 8 dias para definir o seu treinador. E um técnico que todo mundo já sabia que seria ele, o novo comandante do Vasco, tá? Todo mundo já sabia. Porque quem acompanha o meu canal sabe muito bem que eu sou sincero, sabe muito bem que eu sou firme com vocês, sabe muito bem que eu não tô aqui pra, assim, ludibriar, né? No caso, enganar. E, sinceramente, desde o primeiro momento eu deixava muito bem claro aqui, a ideia do Vasco da Gama em buscar Arthur Jorge era uma insanidade, uma completa loucura, algo que não iria acontecer em nenhum momento. E eu falei isso muito abertamente, o Vasco está mirando, isso é algo que o Vasco da Gama fala, que o Vasco da Gama me passa, mas é uma loucura, gente. E não aconteceu e não vai acontecer. Arthur Jorge tem um contrato milionário com o Al Rayyan, não tem porquê o Arthur Jorge largar uma estabilidade financeira no Catar para pegar essa, com todo respeito, essa barca furada que se chama Clube de Regatas Vasco da Gama. Não tem motivo para que isso aconteça, amigo torcedor Cruz Maltino. Então o Vasco foi no Arthur Jorge, negativo. O Vasco foi no Marcelo Gajardo, negativa. Diante dessa situação, o Vasco da Gama, neste momento, amigo torcedor vascaíno, olha assim para o técnico Renato Portaluppi. É o profissional que o Vasco da Gama deseja ter na beirada de campo para a temporada de 2026. Inclusive, a próxima partida do Vasco estará acontecendo daqui a 10 dias, tá? No dia 12 de março, contra a equipe do Palmeiras, numa quinta-feira em São Januário. O Vasco da Gama atuará dentro de casa e o Vasco automaticamente quer que tenha, durante esse tempo, o suficiente, já tenha o Renato Portaluppi treinando o grupo no CT Moacir Barbosa para chegar com um time fechadinho para essa partida contra o Palmeiras em São Januário. O Vasco da Gama intensificou as conversas com o Renato Portaluppi após as primeiras negativas. Na última segunda-feira, dirigentes vascaínos ligaram para o empresário de Renato, perguntaram sobre as questões salariais e sobre a vontade de Renato Portaluppi assumir o Vasco. Na ocasião, o técnico deu sinal verde para o avanço das conversas. Entretanto, desde segunda-feira as conversas não avançaram. Qual foi a situação? Amigo torcedor Cruz Maltino. O Vasco da Gama, como eu trouxe a vocês, sonhou com Arthur Jorge, sonhou com Marcelo Gajardo. Como não houve positiva de nenhuma das partes, a diretoria decidiu retomar a negociação por Renato Portaluppi. O Vasco da Gama, inclusive, já colocou na mesa, tá? De acordo com as últimas informações, uma proposta na mesa do Renato Portaluppi. A proposta já foi feita pelo Vasco da Gama, a primeira, inclusive. Entretanto, essa primeira proposta, de acordo até com o amigo Gustavo Cunha, o Gustavo Tutinha, que trouxe essa informação relacionada à oferta feita, tá? A primeira oferta foi colocada na mesa, entretanto, amigo torcedor Cruz Maltino, foi considerada baixa. Inicialmente o Gustavo trouxe essa informação da oferta e o amigo Diogo Dantas, do jornal O Globo, confirmou que o Renato achou a primeira pedida do Vasco da Gama baixa, tá? A primeira oferta abaixo da pedida, melhor dizendo, que o Renato quer com relação à questão salarial. O Renato Portaluppi ficou de apresentar uma contraproposta, ou seja, uma nova proposta ao Vasco hoje, nesta segunda-feira. Uma proposta baseada nos valores que ele quer e deseja receber em 2026, sendo comandante do Vasco da Gama. Assim que a proposta for aceita, assim que as partes chegarem a um denominador comum com relação à questão salarial, o Vasco da Gama formalizará aí sim a proposta, tempo de contrato que deve ir até o final do ano que vem, até o final de 2027, e sendo logo em seguida Renato Portaluppi anunciado como novo comandante do Vasco da Gama, chegando ao Vasco depois de exatamente 18 anos. É importante lembrar que Renato Portaluppi chegou a comandar o Vasco naquele ano de 2008, ele chega, pega o trabalho no finalzinho, tenta livrar o Vasco da Gama o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, infelizmente acaba não conseguindo, e tem aí sim certo carinho com o Vasco. É um técnico, é um profissional que conhece dos bastidores da colina histórica, como estamos acostumados a dizer, né? Vamos ver, vamos ficar ligados. Eu já tenho minha opinião sobre Renato Portaluppi, já sou muito firme com relação à situação envolvendo o treinador, e eu quero também saber a sua opinião. A deixa aí nos comentários. Amigo, se você gosta do canal, e agora é um recado sério mesmo, se você gosta do nosso canal, eu hoje vou estar lá na SBT Sport Rio,
Todos os dias eu tô lá, 1h da tarde, tá? Vamos falar muito sobre essa derrota do Vasco da Gama, vamos falar muito sobre essa chegada do Renato Gaúcho. E tudo isso você acompanha ao vivo no SBT Esporte Rio, 1h da tarde, às 13 horas, aqui no Rio de Janeiro. Tem um canal específico do SBT onde o programa passa, e também no YouTube, para quem não é do Rio, pode acompanhar no próprio YouTube do SBT Esportes, SBT Rio, perdão, na live, né, no ao vivo do SBT Rio, estará transmitindo 1h também o programa. Então conto com você, corra lá, venha fazer parte da nossa família aqui no canal do Gigante Vasco e nos acompanhar também no SBT Esporte Rio. Show? Eu agora vou ficando por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo dessa sua segunda-feira, e já eu tô de volta com ainda mais novidades e informações sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.